Salve, salve, fiel torcida! Chegando para mais um vídeo aqui no Fala Coringão. Hoje temos pós-jogo, vamos falar do empate do Corinthians sem gols com o Rosário Central. Vamos também falar um pouquinho mais do caso Memphis e da reforma do Estatuto do Corinthians que não aconteceu, né? A reunião para isso, no caso. Mas, antes de tudo, deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber vídeos novos, para receber notificações quando a gente posta vídeo novo. E é claro, siga o Fala Coringão nas outras redes sociais, que a gente está postando conteúdo legal em cada plataforma. Fechou? Bom, rapaziada, vamos falar sobre o jogo? Primeiramente, essa partida de ida de oitavas de final da Libertadores do Corinthians. Um resultado muito importante pra gente, tá? Um resultado valioso conquistado fora de casa. O Corinthians soube sofrer, soube competir em um jogo de mata-mata na Libertadores. Uma atuação que me surpreendeu muito positivamente, tá? Não esperava essa postura do Corinthians, mas mostrou um time aguerrido, mostrou um time que joga com estratégia, e quando a estratégia não funciona, vai na raça, vai no poder de competição e consegue trazer o resultado quando precisa. A gente pode falar tudo desse elenco do Corinthians, mas falar que eles não têm raça, falar que eles não dão a vida em jogo grande, que eles entregam quando tem que entregar, isso aí é inegável e indiscutível. Então foi um grande jogo do Corinthians, do ponto de vista de atuação e também resultado. No primeiro tempo a gente jogou melhor, soube controlar mais o Rosário, sofreu pouco na partida, teve uma defesa bem segura, o Hugo pouco trabalhou na primeira etapa. A gente vê que o Corinthians, se quisesse sair jogando, trabalhando a posse de bola, tinha muita qualidade para isso, mas o Fernando Diniz optou por um estilo de jogo mais conservador, até para preservar um resultado positivo, para voltar vivo para a arena e decidir em casa. Achei até correta essa atitude dele. Já no segundo tempo, o Corinthians voltou um pouco mais perdido, tentando entender e se encaixar de novo, e aí a maionese desandou, né? O Corinthians começou a tomar mais pressão, o Hugo começou a trabalhar mais na partida e trabalhar bem, né? Já começaram as espirradas de Gustavo Henrique, Mateuzinho, Gabriel Paulista, né? Então o Corinthians sofreu mais no segundo tempo, mas soube sobreviver, soube sofrer. Isso que é importante no jogo de mata-mata de Libertadores. E claro, a expulsão infantil do Alan agravou um pouquinho mais a sofrência do Corinthians, deixou a gente mais exposto. Foi ruim também porque o Alan estava bem no jogo, o time estava bem ajustado, mas conseguimos sobreviver e sair de lá com um bom resultado e vivos para decidir o jogo em Itaquera. Agora temos que fazer nossa parte lá na Neoquímica, fechou? Ó, vamos para as atuações individuais no jogo? Hugo Souza bem na partida, gostei muito da atuação do Hugo, bem seguro. Quando foi exigido e precisou trabalhar, trabalhou bem. Mateuzinho, gostei dele, gostei da atuação dele, bem em campo, bem na jogada, se antecipava quando tinha que antecipar, bloqueava quando tinha que bloquear. A gente vê que o Rosário estava com muita dificuldade para trabalhar ali em cima do Mateuzinho. O que não aconteceu na aula oposta, que foi o Matheus Bidu, que fez um jogo horrível, terrível foi o jogo do Bidu, foi irritante, ele errava tanto no ataque quanto na defesa, e aí causou essa atuação ruim e podia até prejudicar a gente, porque o Rosário ele criou algumas oportunidades ali em cima do Bidu, né? Quando o Di Maria apareceu pouco, mas quando apareceu foi ali em cima do Bidu. Então tem que pensar direitinho como vai fazer esse jogo na Neoquímica Arena, tá? Gustavo Henrique, para mim, o melhor em campo, foi muito bem de novo. Ranielli bem também na partida, não perdia uma dividida. O Alan, apesar da expulsão, fez um bom jogo. Do meio para frente, o Corinthians não funcionou muito, porque eu também acho que não era essa a estratégia do Fernando Diniz. Mas aí, rapaziada, eu vou falar pra vocês, o Yuri Alberto fez falta. Essencialmente nesse jogo, no estilo que essa partida se desenhou. Corinthians precisando de contra-ataque ou ataques em velocidade, né, buscando saídas por baixo, né, enfiadas rasteiras. E é o estilo de jogo que favorece muito o Yuri, né? Não o Pedro Raul. O Pedro Raul é quando você tem mais a bola, quando você cria, você explora a jogada aérea, algo que não aconteceu muito na partida de hoje. O Corinthians não estava proposto a isso, estava proposto em sair para o ataque, né, apostar na transição ofensiva em velocidade, um estilo de jogo que favorece muito o Yuri. Mas enfim, também não vou criticar aqui à toa o Pedro Raul, mas não fazia sentido no jogo de hoje, fechou? E rapaziada, eu acho que para a partida de volta, para fechar aqui o jogo da Libertadores, o Corinthians tem tudo para passar do Rosário, tá? Mas é aquilo, tem que ter cabeça no lugar, tem que ter controle emocional e jogar o que sabe jogar. Hoje, quando o Corinthians conseguia trocar passes, conseguia ter uma rodagem de posse de bola, era nítido que a gente tinha qualidade e conseguia envolver o time do Central, né, do Rosário Central.
Eu até comentei lá no Twitter que falei, cara, o Corinthians tem muita qualidade na posse de bola. Se começar a explorar isso nesse jogo, vai conseguir controlar o adversário e pode utilizar no setor ofensivo, né? Buscando ser mais ofensivo no ataque. Mas, mas enfim, foi a estratégia do Diniz, eu respeito, foi uma boa estratégia. A gente viu quando o Corinthians tentou ser muito ofensivo fora de casa lá contra o Inter, tomou 2. Então, vem pra arena, tem qualidade para decidir. Esse jogo vai ter tranquilidade também para jogar. Tira o peso de ter que reverter um resultado. Pode jogar um pouquinho mais leve. Mas é claro, jogo de Libertadores tem que ter atenção, tem que competir. Então, assim, tem elementos e tem muita chance para passar. Vamos torcer. É isso, nos vemos em Itaquera semana que vem. Ó, mas agora o caso Memphis ainda tá rendendo várias coisas, né, rapaziada? Então, estão pipocando informações aí, notícias, né, de que o Osmar Estava estaria arrependido da repercussão negativa e teria se surpreendido, que ele subestimou essa reação. Cara, isso pra mim é incompetência pura dele, né? É óbvio. Um presidente covarde, um presidente frouxo, que em todo quanto é estilo de negociação que ele fez do Corinthians, ele sempre ia pra frente e depois voltava, dobrava a aposta e conseguia fechar um acordo bom. Né? Foi assim no caso da Nike, Fatal Fans e alguns outros acordos comerciais do Corinthians. Só que agora ele tá negociando com um jogador, né? Ele não tá negociando com uma empresa. O Memphis é um jogador, ele tinha aceitado o contrato, tinha assinado, o Corinthians tinha assinado. Não adianta você voltar atrás e agora vai propor uma outra proposta. Cara, primeiro que eu, se fosse você, torcedor corintiano, não se iludia com essa possibilidade. Porque para mim, de duas uma. Ou essa notícia é plantada para tentar limpar a barra do presidente frouxo e incompetente, né? Porque a gente sabe que notícias podem ser implantadas. Ou é realmente verdade, o que eu também não duvido que seja, tá? E que eles vão viram a merda que fez, a cagada que aconteceu, estão tentando recalcular a rota e vai chamar o Memphis para aceitar para negociar de novo. Se vai dar certo ou não, eu já não sei. Eu acho que o Memphis ama muito Corinthians, mas o que fizeram com ele foi muita exposição e foi muita sacanagem. Não sei se ele estaria tão aberto e tão e cedendo tanto como foi durante as negociações iniciais. O Corinthians mandava uma proposta, ele aceitava, reduzia isso aqui, reduzia isso ali. Então, vai ser difícil. E aqui, rapaziada, eu peguei pra gente ler o que seria o novo contrato do Memphis, tá? Pra você entender o estrago financeiro que o Osmar Stabile causou no Corinthians e que essa decisão dele de não renovar com o Memphis só reforça que foi por motivos políticos e não foi por motivos financeiros. Né? Porque uma vez o Corinthians pode ter uma dívida de 180 milhões com o Memphis, gerando um transfer ban na FIFA, porque ele vai processar o clube, diz que tem elementos suficientes para poder comprovar que o Corinthians agiu de má fé e não assinar um contrato. Então aí seria 20 milhões de dólares, né, do pagamento integral desse novo contrato, mais aqueles 77 milhões, né, de reais da dívida que ele já tem com o clube. Então, assim, uma cagada atmosférica, né? Mas o novo contrato do Memphis, rapaziada, seria assim, ó. Salário de cerca de 1 milhão de reais por mês, além de 28 milhões em direitos de imagens, pago até 2030. O Corinthians também reconheceria uma dívida de 42 milhões, né, e pagando parcelado a longo prazo, e que ele já tinha aceitado abrir mão dos juros, né, caindo de 77 para 42 milhões. E também ele iria se envolver em acordos comerciais, explorando marcas, também, né, ia ter alguns valores ali, participações em ações de marketing, ia também ter outros benefícios, além de um camarote exclusivo na Neoquímica Arena, enfim. Um contrato completamente diferente, completamente mais barato, mais enxuto do que o outro, e mesmo assim não renovaram com o cara. E agora estão com uma bomba para estourar aí de quase 180 milhões de reais, né? Quase não, né? De 180 milhões de reais. Então, assim, gente, esse caso só mostra o buraco que essa diretoria está enfiando no clube. O descaso que está sendo tratado do torcedor do Corinthians. Tá? Então, assim, eu, rapaziada, não vou chegar aqui, se estragar para ele e falar assim, não se anima, não fica esperançoso, porque no final acho que todo mundo tá com um pouquinho desse fuzil de esperança, né? Mas a gente tem que lidar um pouco com a dura realidade. A chance do Memphis voltar a conversar com o Corinthians ou assinar com o Corinthians, ela é bem remota, tá, rapaziada? Acho que por tudo como aconteceu. Isso não é informação, isso é palpite. Acho muito difícil, mas pode acontecer. Se acontecer, beleza, vamos ter que agradecer aos céus por isso, agradecer ao Memphis, mas não parar de cobrar o Stabile, tá bom? Mesmo que ele retome, mesmo que dê certo todo esse caminho que ele tá fazendo, vamos continuar cobrando. Porque além dessa cagada que ele fez com o Memphis, tem outras tantas que ele tá fazendo com o dinheiro do clube. Que a gente sabe muito bem que ele tá usando para fins próprios. Né? Segundo, pelo menos, investigação do Ministério Público. Bom,
Vamos para o último bloco aqui do vídeo. Nesta quinta-feira, o Romeu Tuma Júnior assinou um documento que cancelava a reunião, né, a Assembleia Geral dos Sócios para a discussão do novo estatuto, né, da reforma estatuária. Cara, isso é muito vergonhoso, assim, gente, desculpa. E fica ainda mais vergonhoso quando você sabe que a pauta do novo estatuto só vai para o ano que vem. Porque, como cancelou via pedido judicial essa votação, isso não vai voltar mais a pauta, não vão voltar mais a discutir isso, porque tem eleição chegando. Então, ou seja, eles não querem que a renovação do estatuto, né, a reforma do estatuto, melhor dizendo, aconteça. Eles querem continuar sugando o dinheiro do Corinthians, sugando as energias desse clube, em troca do poder também de lá dentro. Eles não estão pensando no Corinthians em momento nenhum. E aí essa notícia vem justamente durante o pré-jogo, antes de Corinthians e Rosário Central, que é por quê? Que é para não ter holofote, que é para o torcedor não ver. Ou vocês acham que é super normal isso? Essa bomba estourar assim logo antes do jogo do Corinthians. Então, rapaziada, é aquilo que como eu falei no caso Memphis, vamos ficar esperto, vamos cobrar, vamos fiscalizar, vamos abrir o olho e lidar com a nossa realidade, porque a gente sabe que essa galera que tá lá dentro no Parque São Jorge, aquele esgoto político que vive o Corinthians, esse modelo associativo falido, não pensa no clube, tá pensando no benefício próprio. Vocês verem no caso Memphis e agora com esse cancelamento da reforma estatuária, que dentre alguns pontos da reforma do estatuto tinha a inclusão do voto ao fiel torcedor. Eles não querem que a gente participe, eles não querem que o povo tome o Corinthians, porque é eles que mandam. Eles já estão dando essa cartada nitidamente em várias ações que eles estão fazendo. Só que a gente não pode deixar. Vamos cobrar, vamos fiscalizar e continuar protestando. E foi como eu falei, independente de tudo, fora Stable e também fora Romeu Tuma Júnior. Já fez uma cagada gigante no início da semana, absolvendo 2 conselheiros que estavam envolvidos com falcatruas na base do Corinthians, e agora ele vem e consegue cancelar a reforma estatuária, que claramente seria benéfica para o clube, mas não benéfica para a classe política do Parque São Jorge. Vamos abrir o olho, seguir pressionando seguindo cobrando esses caras. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, siga o Fala Coringão nas outras redes sociais. É isso, pelo menos a boa notícia é que o Corinthians tem grande chance de classificar na Libertadores, fez um bom jogo lá na Argentina. Tamo junto, é nóis, vai Corinthians e até o próximo vídeo.